Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17. Se alguém estava dormindo, acordou agora. Lucas capítulo 17, do verso 1 em diante. Eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer alguns versículos. O que eu entendo, queridos? Eu falei pela manhã que nós, como igreja, nós vivemos estações. E nós aqui como casa, como congregação, como igreja, nós vivemos já uma estação nesses últimos tempos de conversões, de batismos, de evangelismos, de sinais, de maravilhas, de milagres da parte do Senhor. E no domingo passado eu estava aqui e o Senhor Deus me deu uma visão e Ele falou assim para mim: não foi feito nem 10% ainda do que eu vou fazer nesse lugar. Mas nós precisamos entender as estações que nós estamos vivendo. E eu creio que essas pessoas que chegaram até aqui, você que já está aqui, que chegou aqui esse ano, que chegou aqui nesses últimos 2 anos, eu creio que o Senhor vai começar um processo de edificação na tua vida. Vai começar um processo de fortalecimento na tua vida, para você poder lidar, assim como o pastor falou aí fora, como igreja. E o tema da mensagem nessa noite é: aumenta a nossa fé. Quem de vocês aqui quer ter a sua fé aumentada pelo Senhor? Amém. Então grave bem esse amém que você deu e essa mão que você levantou. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 17, do verso 1 em diante, diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Acautelai-vos, ou algumas versões dizem assim: cuidem de vocês. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa ele. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé, que é o tema da mensagem. Respondeu-lhes o Senhor Jesus: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te daqui e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem, já e põe-te à mesa? E que antes não diga a esse servo: prepara a minha ceia primeiro, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura não terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia de ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos. Amém? Jesus, ele, no capítulo 17 de Mateus, ele começa falando que é inevitável, ou seja, vai acontecer, entre nós como igreja de Jesus, vai acontecer entre nós escândalos. Nós vamos ter problemas entre nós. Hora ou outra nós vamos ter alguma situação a ser resolvida que não é tão confortável, não é tão agradável assim. Jesus, Ele nos assegurou que isso vai acontecer. Hoje mesmo uma pessoa me falava de um escândalo de uma igreja, eu logo cortei ela, falei: isso me assustaria muito, se Jesus já não houvesse falado que teria isso. Então está tudo tranquilo. Jesus disse aos discípulos: é impossível que não haja entre vocês escândalos, vai haver problema entre vocês.
Assim como o pastor falou aqui, não existe uma igreja perfeita. Se nós, no momento em que acabar o culto aqui, todos nós, a hora que o pastor disser amém, todos nós saímos correndo daqui de dentro da igreja, e amanhã nenhum de nós se relacionar, não tivermos intimidade nenhuma, você pode ter certeza que os problemas, eles diminuirão quase a zero. Mas esse não é o propósito da igreja. O propósito é que nós nos relacionamos, não com todo mundo, porque nós não conseguimos, mas com algumas pessoas. E com os poucos que nós vamos nos relacionar, nós vamos ter problema. Então Jesus fala assim, é impossível, vai acontecer. É impossível que não haja entre vocês escândalos. Mas ele diz, mas ai daquele que por ele vier o escândalo. A palavra escândalo, queridos, no original grego é escandalum. O que significa isso? Não significa o acontecimento em si, o problema em si, o que está envolto daquela situação das pessoas. A palavra escandalum, ela significa o gatilho de uma armadilha. Quem aqui já viu aquelas arapucas de pegar passarinho? Não tem aquela vara assim que fica ali, e quando o passarinho toca naquela armadilha, aquela vara, ela desarma, e aquela arapuca cai sobre ele. Escândalo é aquela vara ali. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, a situação, o problema vai acontecer, mas o problema maior é o quê? É essa situação, vai ficar uma armadilha montada. Para quê? Para que os outros comecem a cair nela também. Jesus está falando sobre isso. Você pode ver que toda vez que dá um problema, se nós não rompemos com ele naquele exato momento, ele vai começar a gerar os escândalos, vai começar a gerar gatilhos e pedras de tropeço para as pessoas. Jesus está falando sobre isso. Mas ele diz assim, ó, mas ai daquele que por ele vier o escândalo. E Jesus dá uma receita imediata para aquele que gera escândalo na igreja. Algo muito prático. Jesus diz assim, ó, a saída para os geradores de escândalos, para aqueles que armam armadilha para o meu povo cair é uma. Você pega uma pedra de moinho, aqui não tem moinho de farinha, lá para a região sul, onde eu morava, tem muitos moinhos. Hoje o processo é diferente da pedra, mas existem ainda nos museus lá as pedras, elas são mais ou menos desse tamanho, pesam uns 2.000 quilos. Jesus diz assim, aquele que gera escândalo na igreja, o melhor para ele seria amarrar uma pedra dessas nele e jogar ele no fundo do mar. Quando nós olhamos, falamos, cara, mas Jesus, o Pai de amor, Jesus, a expressão do Pai, a expressão de todo o amor, está dando uma saída dessas para alguém? Mas quando nós vamos olhar para a revelação da palavra, nós vamos ver com outros olhos o que Jesus está falando. Ele está dizendo assim, ó, amarra uma pedra e lança no fundo do mar. Nós sabemos aqui quando alguém se afoga, passa alguns dias a pessoa boia, não boia? Certo? Com a mente humana, nós temos a tendência de ver Deus como mal, mas Deus, ele é bom. Deus, ele é bom em todo o tempo. Jesus, ele é bom. Então, quando Jesus fala que tem que amarrar uma pedra, jogar no fundo do mar, entenda, olhe com olhos bons o que ele está falando. E aonde que está a revelação aqui? Jesus não falou nada por acaso na palavra. Jesus está dizendo assim, ó, a pessoa que causa escândalos na igreja, qual que é a solução para isso acabar? Amarra uma pedra, lança no fundo do mar, ou seja, ela precisa morrer. O convite nosso para nós irmos até Jesus é que nós morremos, certo? Jesus diz, aquele que vier até mim, ele precisa morrer. Se ele amar mais a vida dele do que a mim, não tem como caminhar comigo. Então Jesus está dizendo assim, amarra uma pedra, lança no fundo do mar, um corpo que não vai voltar mais a boiar. Por quê? Qual que é a saída para essa pessoa? É aquela identidade dela ser lançada na profundeza e ela não tornar mais a emergir de novo. A solução para aqueles que geram escândalos na igreja não é nós enxotarmos eles para fora da igreja.
É nós levarmos eles à consciência de quê? Que eles precisam morrer. Essa identidade ela tem que ser lançada no fundo do mar, amarrada com uma grande pedra, e não ter mais a condição de emergir de novo para cima. Essa identidade ela precisa morrer até o fim. E quantos de nós, queridos, que existe... Hoje cedo, depois que acabou a mensagem, teve um que veio e falou para mim assim: eu acho que eu tenho umas 3 pedras amarradas em mim e lançadas no fundo do mar. Eu não posso voltar para cima de jeito nenhum mais. Falei, amém. A solução que Jesus dá é uma boa solução. Por quê? Porque vai acontecer entre nós. Vai acontecer. No verso 2, ele diz: melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho fosse atirado, do que fazer desviar algum desses pequeninos. Por quê? Porque quando um escândalo é montado, são várias armadilhas postas, e vem um e tropeça nela, vem outro e tropeça de novo, vem outro e tropeça de novo. E aquilo que era para ser resolvido com uma pessoa, começa a derrubar várias pessoas. É sobre isso. Jesus diz, no verso 3, ele diz assim, ó: acautelai-vos. Algumas versões dizem assim, ó: tenha cuidado de ti. Algumas versões dizem assim, ó: cuida do teu coração. Provérbios capítulo 4 diz o quê? Filho meu, de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. Foi o que o pastor falou aqui há pouco. Nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos, perante essas situações, guardar o nosso coração. Não tomar nenhuma decisão precipitada. E Jesus continua. Ele diz assim: cuida de ti mesmo. Vigia. Não tem aí, tem um ditado aí que diz: vigia, crente. Vigia. Jesus, quando ele estava no Getsemane com os discípulos, e quando ele volta da oração ali, os discípulos estão dormindo, ele diz a eles assim, ó: vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito de vocês, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não está falando ali de pecado. Jesus está falando de oração, de vigilância. Jesus está dizendo assim: o espírito de vocês, que está ligado ao meu Espírito Santo, ele está sempre pronto a orar. Ele está sempre pronto a me buscar. Mas vai haver um conflito entre a carne. Então, por isso que Jesus diz assim, ó: cuidam do coração de vocês. Cuidam de vocês. Olhem por vocês mesmos. Num assunto tão delicado. E na parte B do verso 3, ele diz assim, ó: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Repreende ele. Se você se deparar com uma situação dessa, o que nós devemos fazer? Repreender o irmão. Se é contra você, repreende ele. Só que mais uma vez a nossa mente, quando eu te falo assim, ó, repreende o teu irmão, como que você pensa? Como que você imagina que alguém pecou contra você? Ou fez algo que te desagradou e você precisa repreender essa pessoa? Como que você se imagina fazendo isso? Como que eu me imagino fazendo isso? Geralmente a gente vai lá duro e repreende, joga um monte de versículos sobre a cabeça da pessoa. Não é assim? Mas no original a palavra não é essa. No original a palavra repreender é epitimal. O que significa essa palavra? É mostrar o valor. Repreender alguém que pecou contra nós. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos nos preparando para ganhar sapezal para Jesus. Como o pastor falou, vai vir tudo que é tipo de situação para nós resolver. Então repreender alguém não é eu chegar e falar um monte de coisa para a pessoa. Repreender no original, a palavra epitimal é o quê? É mostrar o valor. É eu pegar alguém que está caído e mostrar a ele tudo que ele está deixando de desfrutar em Cristo. O valor que ele está perdendo de Cristo Jesus. Com a condição que ele está vivendo.
Esse é o primeiro passo do significado dessa palavra. É eu mostrar à pessoa tudo que ela está deixando de desfrutar em Cristo, vivendo naquela condição. O segundo ponto do significado da palavra é mostrar o valor da pessoa. É eu mostrar a ela o valor que ela tem para Jesus, que ela foi pago por ela um alto e bom preço, o sangue precioso de Cristo Jesus. É eu levar ela a entender que Cristo morreu naquela cruz, por ela. E por fim, o repreender aqui no original, daí sim, é eu chamar esta pessoa a uma consciência de arrependimento. É eu mostrar todo o valor que ela está deixando de desfrutar. É eu mostrar a ela o valor que ela tem. E por fim, eu trazer ela a um arrependimento genuíno. Trazer ela a uma consciência através da palavra. Jesus está dizendo isso, quando acontecer essas situações entre vocês, ajam dessa forma. Ajam dessa forma. Não é para nós expormos as pessoas. Existe um exemplo muito prático na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 9, verso 21. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 9, verso 21. Sobre nós não expormos aqueles que estão conosco. E Noé bebeu do vinho, e embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, filho de Noé, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. Então tomaram os outros dois irmãos, sem Jafé, uma capa, e puseram-na sobre ambos sobre seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Só até aí. Nós sabemos muito bem dessa história. Noé, ele sai da arca, planta uma vinha, quando dá o fruto da vide, Noé colhe, faz vinho, bebe e faz uma rave dentro da tenda dele. A Bíblia diz que Noé estava nu lá dentro da tenda. O seu filho Cão entrou e viu Noé naquela condição, em pecado, porque o fruto, o desfecho da bebida é a dissolução. O filho vê o pai naquela condição, em vez de ele tomar uma decisão de cobrir a nudez de seu pai, ele faz o quê? Ele sai da tenda e expõe aos outros o que estava acontecendo. Mas os outros dois irmãos, eles fazem o quê? Que é o que nós devemos fazer. Eles viram o seu rosto para o outro lado. Eles pegam uma capa, colocam ambos sobre os seus ombros e viram o seu rosto. Noé está ali nu. Os filhos começam a andar de ré no rumo do seu pai. A hora que a capa toca em Noé, eles envolvem ele e escondem a nudez até que passasse o vinho do seu pai. Esse é o nosso procedimento. Nós não estamos encobrindo o pecado das pessoas. Nós não estamos expondo ela à vergonha. É necessário nós cobrirmos a nudez no momento da embriaguez, para que depois que passar a embriaguez seja tratado a situação. Não é eu sair por aí e dizer assim, você viu lá, Noé está peladão lá, embriagado, tomou todas, está doidão. Não. O meu irmão fez isso. Não. Vai lá, você já falou com ele? Você já trocou uma ideia com ele? Você já perguntou para ele qual que é a realidade que ele vive? Porque assim, irmãos, se você quer conhecer a igreja, se você quer conhecer os irmãos, convive com ele. Se você quer me conhecer, convive comigo, vai lá me visitar. É poucos dias você vai ver que eu tenho um monte de problema. Eu tenho um monte de limitações, dificuldades. Hora ou outra eu vou falhar com você em alguma forma. Se nós queremos conhecer as pessoas, só nos relacionarmos com elas, nós vamos ver que todo mundo tem problema. E nós perfilamos muitas vezes uma perfeição que não existe.
E nós queremos que aquilo seja replicado nas pessoas. E se não é o padrão que nós estabelecemos, nós não queremos. Deus está nos convidando para baixarmos a guarda. Chegar e perguntar: o que te levou, querido, a essa situação? Por que você está assim? Eu já sentei, queridos, com pessoas em lixão, na beira da rua, esses andarilhos, parei em andarilho na beira da estrada, já fui ministrar em lixões, em clínicas de recuperação. Você senta com o cara e você pergunta: conta a sua história para mim. O que aconteceu? Uma vez eu lembro de um andarilho que eu conheci. Ele andava o Brasil inteiro de bicicleta, deve estar andando por aí. Falei: cara, o que te levou a essa situação? Ele falou: cara, quando eu me dei por gente, eu era criancinha. A minha mãe, eu morava lá na rua Voluntários da Pátria, eu conheço a rua lá na capital de Porto Alegre, lá, no capital do Rio Grande do Sul. A minha mãe me punhava para fora toda manhã para ela prostituir durante o dia. Então eu ficava o dia todo na rua, uma criança. Quando eu entendi, quando eu tive consciência daquilo, eu fui embora. Eu fui embora. Nunca mais voltei lá. E daí? Como que a gente lida com uma situação dessa como igreja? Nós tivemos, muitos de nós aqui teve a oportunidade de ter pai, ter mãe, ter irmão, ter uma casinha, ter uma comida quentinha, ter um forrinho de cama, tudo certinho, bonitinho. Beijinho, eu te amo. E daí? Como que a gente lida? Como que é essa pessoa? Entendeu? Então não é bem assim. Eu já vi o cara caído chegar ali e falar: rapaz, você tem que tomar jeito. Eu preciso cobrir a nudez dele momentânea. Esperar passar a embriaguez dele. Para mim poder começar a tocar nele. Jesus está falando sobre isso. É que nós passamos muito corrida a palavra. E para nós, a palavra no português é muito rasa. Quando nós vamos entender o contexto que Jesus está falando, é muito profundo. No verso 4, Jesus diz assim, ó: se por 7 vezes ele pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa ele. Por quê? Porque nós não somos donos do perdão. O perdão não é uma capacidade, não é algo nosso. Nós não temos ele, não é uma propriedade nossa. O perdão foi nos dado por Deus. É algo que nós carregamos que não é nosso. Se eu negar o perdão para alguém, essa torneira que vem do céu sobre a minha vida, de perdão e misericórdia de Deus, ela é cortada na mesma hora, e daqui para lá acabou. Jesus disse: se você não perdoar o teu irmão, não tem perdão para você. Então Jesus diz assim, ó: se ficar insistindo o dia inteiro com você, peca contra você, perdoa ele. Perdoa ele. Mas daí nós chegamos no ápice da mensagem, no ponto onde que começa a mensagem. Os discípulos no verso 5, se você está com a sua Bíblia aberta, do capítulo 17 de Mateus, eles dizem assim: então disseram os apóstolos a Jesus: aumenta-nos a fé. Por que esse pedido, queridos, não foi feito pelos discípulos no momento de um grande avivamento, no momento onde que os coxos estavam andando, cego enxergando, surdo ouvindo, endemoniados sendo libertos? Por que os discípulos não chegam em Jesus e dizem: Jesus, aumenta a nossa fé? É isso que nós queremos, mestre. Nós queremos fazer todo esse movimento. Não. Os discípulos não pedem isso para Jesus. Eles falam: Jesus, o assunto em que o Senhor está tratando, ele é muito pesado. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. Por quê? Porque não é fácil lidar com isso que eu falei aqui, irmãos. Na didática aqui é muito tranquilo. Mas quando a gente vai para o negócio mesmo, aí pega. Quando a gente vai para a realidade da vida das pessoas, daí pega. Você vai ouvir cada coisa nojenta.
que você está ouvindo assim, ouvindo, daí você tem que falar, espera só um pouquinho que eu vou ali respirar, daí você vai, respira um pouco, daí você volta, pode continuar falando. E nós somos provados nisso. Hoje eu saí daqui, quando eu cheguei em casa, meu telefone tocou. Uma pessoa ficou 20 minutos, não é daqui. A pessoa mora a mais de 1000 quilômetros daqui. A pessoa pegou meu número com alguém, que não é daqui também, e me ligou. Tratar algo semelhante a isso que nós estamos falando. Por quê? Porque toda palavra que nós falamos, ela é provada. Toda palavra pregada, ela é provada. E os discípulos falam, Jesus, esse assunto nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. E Jesus vai dar a eles o caminho para aumentar a fé. Quem de vocês quer que aumente a sua fé aqui? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Jesus diz assim, ó. Respondeu-lhe o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta no mar, e ela vos obedecerá. Ou seja, Jesus começa a dar a eles o caminho da fé que eles estão pedindo. É como um grão de mostarda. Eu esqueci de novo trazer. Eu tenho lá em casa os grãozinhos. Se eu estivesse segurando ele aqui no meio dos meus dedos, você não estava vendo ele. É bem pequenininho. Jesus diz assim, ó, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, vocês dirão a esta árvore que está aqui, que ela se arranque daqui e se plante no meio do mar, e vai acontecer isso. Mas não é uma fé pequena, queridos. Jesus dá o exemplo do grão de mostarda mais 2 vezes no Novo Testamento. Ele fala, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, e vai dar uma ordem a ele, para que ele se transplante, e ele vai fazer isso. Vai mover os montes. Depois ele dá o exemplo de novo do grão de mostarda, ele diz assim, se for como um grão de mostarda, a mais pequena das hortaliças, e a menor de todas as sementes, das hortaliças, você planta ela se torna maior de todas as hortaliças, ao ponto que as aves dos céus vêm e fazem ninhos sobre ela. Jesus usa 3 vezes o grão de mostarda como exemplo de algo crescente. Ou seja, a fé na minha e na sua vida é como uma pequena semente, em que nós depositamos ela no nosso coração, nós plantamos ela, e nós começamos a cultivar isso todos os dias, e ela vai crescendo. Ela vai crescendo, e diz o Senhor Jesus a um ponto que você dá uma ordem para uma árvore, ela se transplanta de lugar, e se planta em outro lugar. E ele diz aqui no meio do mar. Como eu disse, preste bem atenção, nenhuma das palavras de Jesus é em vão. Todas as palavras aqui dentro têm uma revelação. Todas. Por que Jesus usa a árvore como exemplo? E ele diz assim, ó, vocês vão dar a ordem a uma árvore, ela vai se transplantar daqui, e ela vai ser plantada no meio do mar. Quem tem um pouquinho de noção sobre mudança de árvore adulta, você sabe que é muito difícil ela sobreviver. Você muda ela ali, e ela vai ser plantada em outro lugar, é muito difícil. Agora imagina no meio do mar. Jesus está dizendo assim, ela vai ser transplantada, ela vai mudar para um lugar que aos olhos de todo mundo não tem condições, e lá ela vai gerar fruto. O que eu quero te dizer com isso? A tua fé em Cristo Jesus, ela vai te dar a condição de você estar em ambientes onde as pessoas vão olhar e vai dizer, cara, não tem nada a ver, mas no teu coração Jesus está dizendo, vai acontecer. Todo mundo está olhando e vai dizer, cara, não tem condições de dar certo. Ele está plantado num lugar totalmente aleatório, e Jesus está dizendo, vai acontecer, porque é uma palavra liberada sobre isso. É isso que ele está falando. A árvore é para gerar sombra, frutos. A sua fé, querido, em Cristo Jesus, é para você gerar sombra na vida de pessoas, é para você gerar fruto na vida de pessoas, ainda que você esteja implantado num lugar aonde todo mundo olha e fala, cara, não vai dar em nada, porque esse lugar é uma terra que não tem condições de se manter aí. Jesus tem uma palavra sobre a tua vida, e vai frutificar. E vai frutificar.
Ele diz, você vai dar uma ordem a um monte, ele vai ser transportado. Querido, não é nós orando para que uma montanha mude de um lugar para o outro, entenda. Para que serviam os montes? Os montes tinham algumas funções. Uma delas era um ambiente de oração e intimidade. Jesus está dizendo assim, a tua fé, ela vai te levar a um ambiente de oração e intimidade com Deus. Mas também ele está dizendo o quê? Os montes são lugares de proteção. Cidades eram construídas em torno dos montes, para quê? Para que quando fortes ventos batessem, a cidade permanecesse ali. Jesus está dizendo o que para mim e para você? A sua vida, a sua fé, ela vai trazer para você uma condição, que a hora que soprar os ventos, você vai permanecer firme. Você vai permanecer firme na presença dEle. No verso 7, Jesus começa um outro assunto. Começou falando sobre escândalos. Eles pedem o aumento da fé. Jesus fala sobre uma semente. E agora Jesus entra falando sobre uma relação entre um senhor e um servo. Se nós lemos corrido, queridos, parece que tudo está aleatório aqui, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é justamente de propósito para quê? Para que nós paramos sobre a palavra. Para que nós paramos sobre o que está escrito, para prestar atenção naquilo que está escrito. Eu falei aqui nessa manhã, nós estamos entrando em um tempo onde você tem que ficar com os teus olhos grudados no meu olho, ou no olho de quem está falando a palavra. O poder, queridos, está na palavra, não está em mim. O poder da semente, ele é muito maior do que eu. A semente, ela transcende o semeador, entenda. Eu falei de manhã aqui, quando eu me converti, eu tinha uma enfermidade, uma úlcera no estômago. Eu estava em um culto de ensino, só que desde o começo o pregador, aquele que estava ensinando, estava falando, os meus olhos estavam fixos nos olhos dele. E ele estava ensinando a palavra num culto de ensino tranquilo. Daqui um pouco eu senti como se fosse uma mão por debaixo da minha costela, assim, e apertou. Eu sabia que eu estava sendo curado. No outro dia eu estava curado. Por quê? É por causa do pregador? É por causa do poder da palavra. Nós precisamos dar a atenção devida à palavra de Deus, não deixar que nada tire a nossa atenção. Outra vez eu estava num culto de ensino de novo. Tudo certo, tudo tranquilo, ensinando a palavra. Daqui um pouco, o pregador ensinando, daqui um pouco o Espírito Santo me fez eu lembrar. Quando eu era criança, que as pessoas passavam na rua, onde que eu ficava, a gente ficava na rua. Passava, pegava as crianças de rua e levava para a igreja. E levava a gente naquelas igrejas e o fogo caía lá. E eu comecei a lembrar, naquele culto de ensino, assim, o Espírito Santo começou a me lembrar das irmãs orando em línguas lá. Daqui um pouco, pum, comecei a falar em línguas. Sem saltar da cadeira, irmão, sem pular. Normal, sentado, tranquilo, falando em línguas. Por quê? Por causa do poder da palavra. Essa palavra que está sendo liberada, ela tem poder dentro dela. Dentro dessa semente tem poder e autoridade para mudar a tua vida. Então fica ligado na palavra. Não importa quem esteja falando, querido. Talvez você não goste do meu jeito de falar, ou de outro, ou do outro, não importa. O que importa é o poder que está dentro da semente. É o poder que está dentro da palavra. No verso 7, para nós começarmos a caminhar para o fim aqui, ainda falando sobre o assunto, Jesus começa a relatar uma história de um servo e de um senhor. Ele diz: qual de vocês que tendo um servo ocupado na lavoura, a guardar o gado, lhe dirá, quando voltar do campo, vem já e põe-te à mesa comigo? Isso tudo está no contexto, queridos, do aumento da fé. Jesus está mostrando para os discípulos um caminho para que a fé deles aumentasse. Agora ele traz uma relação entre um dono
e um servo. A palavra servo, lá no original, é a palavra doulos, é a palavra escravo. A palavra Senhor é a palavra kurios, quer dizer o quê? Dono, aquele que tem o direito sobre. Então Jesus traz agora essa relação. Para que a nossa fé seja aumentada, nós precisamos ter claro essa relação nossa com Cristo, que Ele é um dono e nós somos escravos dele. Ah, mas esse negócio é muito pesado, isso é ultrapassado. Você sabia que nunca existiu na história da humanidade tantos escravos como há nos dias de hoje? Pesquisa para você ver. Muita gente sendo escravizada nos dias de hoje. Jesus traz essa condição. Ele diz assim: que senhor que vai estar na casa dele, e o servo está trabalhando o dia inteiro cuidando do gado, quando ele volta de tardezinho, o senhor está lá dentro da casa. Que senhor que vai dizer para aquele escravo de cara assim: ó, vem, já senta na minha mesa aqui? Não. O que ele fala? Verso 8, ele diz assim, ó: e que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois você come e bebe. O que Jesus está falando aqui, queridos? Jesus está sendo mal com esse servo? Não. Nós estamos falando de aumentar a fé. Nós não estamos falando de paternidade de Deus nem de salvação. Jesus está dizendo assim, ó: esse servo veio depois de um grande dia de trabalho, de muito esforço. E ele chega na casa do seu senhor. E o seu senhor diz para ele assim: agora você vai, toma um banho, coloca uma roupa e prepara a minha ceia, me serve, e eu vou comer e vou beber depois você. Os dias que nós estamos vivendo, queridos, pode ver, a gente nem pergunta mais para as pessoas como que você está. Nós perguntamos como que está as correrias. Nosso dia é uma correria só. É trabalho para todo lado, né? E nós chegamos no Senhor como? Cansado. Cansado. Como esse servo, trabalhou o dia todo. Sabe o que Jesus tem a ver com isso? Nada. O que Jesus tem a ver com a minha correria sua? Nada. Jesus não tem nada a ver, querido, com a minha correria. É isso que ele está falando aqui. Jesus está dizendo assim: você trabalhou o dia todo. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Vai lá, toma um banho, coloca uma roupa, se veste. Quando a Bíblia fala de vestes de santidade. Cinge-te e vem e me serve, que eu vou comer primeiro. Aqui não está tratando de comida, queridos. Em João capítulo 4, Jesus revela o que é isso aqui. Os discípulos estão lá todos assustados à beira do poço, Jesus está lá. Não sei se eles estavam inquietos, os discípulos falam: o que está acontecendo com ele? Será que ele está meio assim porque a gente não trouxe comida? Ou porque aconteceu alguma coisa em relação à comida? Jesus olha, sabendo dos pensamentos dele, e fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus está falando aqui sobre aumentar a fé dentro desse contexto para mim e para você? Que levantamos a nossa mãozinha no começo, falamos: eu quero aumentar a minha fé, aleluia. Jesus está dizendo assim: cinge-te, te prepara, descansado, e olha para mim, comendo. Jesus está dizendo assim, olha para mim fazendo a vontade do meu Pai, porque Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está dizendo para aquele servo, para mim e para você, que queremos aumentar a nossa fé. Jesus está dizendo assim: olha para mim, eu sou o modelo. Olha para mim como eu comia, como eu fazia a vontade do meu Pai. O padrão sou eu. Depois que você ver eu comendo, depois que você tiver intimidade comigo, que você ver eu assentado aqui, que você entender dessa correria sua toda aí, e você ver a mim, daí sim você vai poder sentar e comer. Ou seja, daí você vai entender que você vai começar a comer, fazer o quê? Fazer a vontade do Pai.
A partir desse ponto, Jesus ele começa a abrir o entendimento dos discípulos sobre o senhorio dele e a nossa condição de escravo. A nossa condição de alguém, está lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Olha o que está escrito lá. Colossenses 1, verso 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem algumas versões que diz assim, ó, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, eu e você, nós éramos alguém que estava debaixo do império das trevas, debaixo da ordenança de Satanás. Não tem aqueles, quando acontecia as guerras, o povo vinha e pegava toda a nação e levava cativo para outro lugar, e o povo ficava lá cativo durante muito tempo. O babilônico durou mais de 70 anos. Nós éramos esses cativos. Nós estávamos cativos, nós éramos de outro senhor. Jesus foi lá e nos resgatou desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós tivemos uma mudança de dono. Jesus não nos libertou, queridos, para que nós fôssemos livres para nós mesmos. Jesus nos libertou para que nós fôssemos livres para Ele. Servo da orelha furada. No Velho Testamento havia o ano do jubileu, né, pastor? Que liberava todos os escravos. Todo mundo tinha que ser livre. Tinha que mandar todos os escravos embora naquele ano. Dar liberdade a todos os que estavam ali, devolver as terras daqueles que não tinham conseguido cumprir com alguma dívida, tinham perdido a sua terra, deveria ser devolvida aquela terra de novo. Mas havia entre os escravos alguns que tinham um senhor tão bom, pastor, que chegava o ano do jubileu, eles diziam assim, você está livre, dizia para o escravo. O escravo dizia, eu sei que eu estou livre, mas eu quero ficar na casa do meu senhor. Eu quero permanecer aqui contigo. Então, para essa condição, eles pegavam a orelha do escravo e colocavam na porta, e pegavam uma sovela, um pequeno pedaço de madeira, e furava a orelha dele. Eu acho que é ali que surgiu os alargadores de orelha. Colocava o alargador na orelha dele. E quem chegava naquela casa, pastor Ronilson, olhava para aquele escravo e dizia, o senhor desse escravo deve ser muito bom, porque ele decidiu permanecer na casa, mesmo sendo livre. Jesus nos chamou nessa condição. Jesus nos libertou, nos deu liberdade, para que nós tivéssemos a escolha de permanecer com Ele. Entenda, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Ele nos libertou não para nós fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é a melhor, queridos. A vontade dEle é boa, perfeita, agradável. As medidas de Deus são as melhores. As medidas de Deus são as melhores. Paulo entendeu isso muito bem. No capítulo 1 de Romanos diz assim, eu, Paulo, escravo de Jesus. Eles prenderam ele, bateram nele, teve naufrágio, teve picado de cobra, teve prisão em Roma. No final da carreira ele diz o quê? Eu sou um prisioneiro, mas do Senhor Jesus. Ele sabia que tudo que estavam fazendo para eles, querido, Jesus estava com ele. Quando ele escreve a carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, na minha primeira defesa ninguém esteve comigo. Ninguém esteve comigo, mas o Senhor Jesus estava lá comigo o tempo todo. Entenda, queridos, o nosso Senhor não nos abandona. Ele está conosco o tempo todo. Nós temos que tomar a decisão de ficar na casa com a orelha furada. Entender que nós não temos nada, tudo que nós temos é dele. Jesus leva os discípulos a essa condição. Eles pediram o aumento da fé. Jesus explica para eles o desafio que seria a igreja. E Jesus leva eles a pensar sobre tudo isso. E leva eles a uma mesa, queridos, de um senhor e de um servo que está ali olhando para o seu senhor comer, depois de um dia cansado, queridos.
Talvez você teve um ano cansado, talvez você teve uma semana cansativa, mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele, queridos. Ele está dizendo: olhe para mim, eu estou aqui, olhe para mim.